Assista esse vídeo até o final e descubra todos os truques e dicas para você fazer um dos melhores pães de hambúrguer de uma forma totalmente natural aí na sua casa. Oi, tudo bom? Eu sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes e nesse vídeo a gente vai comemorar os 5.000 inscritos aqui do canal e para isso eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade e pedi para que vocês decidissem que receita eu iria fazer nesse dia tão especial. Então, entre donuts e pão de hambúrguer, vocês escolheram pão de hambúrguer e cá estou eu para fazer essa maravilha dos deuses e numa versão assim, ó, pitelzuda, maravilhosa e ainda com o nosso melhorador natural de uma forma diferente, de uma forma atualizada do nosso melhorador. Tá bom? Então, se você já gostou da ideia, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora para esse vídeo maravilhoso! Tudo bom? Yay! Então, para começar a fazer o nosso pão, a gente vai começar fazendo o nosso Tangshong, que é o nosso melhorador natural, tá certo? E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui falando sobre o melhorador e depois eu vou fazer uma playlist só de vídeos com Tangshong para vocês que não conhecem ficarem por dentro de todos os benefícios do Tangshong, tá bom? Então, para começar esse vídeo, eu vou fazer um Tangshong de uma forma diferente. Primeiro eu vou colocar uma quantidade menor de farinha e vou deixar esse tangzong um pouco mais pesado, porque para essa massa, como eu vou moldar o nosso pão, então é importante que esse tangzong segure a nossa massa para não esparramar tudo e fazer um pão desfigurado, tá bom? Então eu vou colocar em uma panela 2 colheres de sopa de farinha de trigo e junto a essa farinha de trigo vou colocar 2 colheres de sopa de água, tá bom? Aí eu misturo a farinha de trigo com a água para virar uma massinha e aí eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de leite ou 60 ml, tá bom? E aí eu acrescento, vou mexendo e levo essa mistura pro fogo. Levou pro fogo, espere engrossar, quando engrossar tira do fogo e aí você vai ver que esse tangzong é um pouco mais pesado justamente porque ele vai dar umidade para o nosso pão, mas ele também vai segurar toda a forma que a gente quer dar para ele, tá bom? Então aí você reserva, aqui eu não vou colocar na geladeira, vou só deixar ele em temperatura ambiente. Mas se você quiser, você pode levar para a geladeira se você for demorar para fazer o seu pão, tá bom? E assim, como o pão de hambúrguer, ele leva uma quantidade de açúcar um pouco maior, por ele ter mais camadas que ficam em contato, né? Por ele ser menorzinho e ele ter mais camadas, a camada de cima inteira e a camada de baixo ter contato com calor, então é importante que para esse pão a gente use um outro modo para que a gente valorize e deixe esse pão mais leve, que no caso a gente vai usar aqui o nosso método esponja, que é o que a gente usa para fazer pães doces, tá certo? Então para fazer a esponja eu vou colocar todo o leite da receita, que são 120 ml em um bowl, tá certo? Coloco esse leite aí no bowl e junto a esse leite eu vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco ou uma colher de sopa, tá? E é o seguinte, essa esponja, ela vai meio que avisar pro fermento que depois de você acrescentar uma certa quantidade de açúcar, ele vai ter mais açúcar para ele consumir, para ele crescer melhor. Então é o seguinte, a gente vai colocar a metade do açúcar da receita. Aqui na receita eu estou usando 60 gramas de açúcar e aí eu a olho mesmo coloco metade do açúcar nessa esponja. Reserva o restante. E aí, para finalizar nossa esponja, eu vou colocar umas 2 colheres de farinha de trigo, gente. Não tem medida. A receita é, você pega a farinha de trigo da sua receita total, que são 320 gramas, e coloca umas 2 colheres na sua esponja. Mistura muito bem esses ingredientes, virou meio com a papinha, né? Não deixa ficar com bolão. E aí você cobre com um pano e deixa por uns 30 minutos ou até isso aqui fermentar. E é até interessante você fazer essa esponja em alguns casos, quando, por exemplo, você não sabe se o seu fermento tá bom. Às vezes você tem um fermento aí que tá há anos dentro do seu armário, e aí você pensa, será que esse fermento tá bom, mas eu vou precisar fazer um pão para testar? Não, tu faz só esponja, uma esponja tipo essa aqui, e aí você sabe, se em 30 minutos seu fermento ele começar a ficar cheio de bolhas aí, como o meu ficou, então ele tá ótimo, você pode fazer o seu pão tranquilamente, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esse fermento, sobre essa esponja, no vídeo de panetone, um panetone de baixa fermentação que eu fiz aqui no canal, você pode clicar aqui para assistir. Eu explico tudo sobre essa coisa da esponja nos pães doces, tá bom?
Cresceu a minha esponja, ela tá linda, maravilhosa, e eu vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu vou acrescentar um ovo inteiro e uma gema. Aqui, gente, como vocês sabem, os meus ovos, eles são ovinhos caipiras, são ovos das galinhas aqui de casa. Então eles são ovos bem amarelos, são gemas bem amarelas, e aí deixa o pão bem mais amarelado. Mas no seu caso, que você provavelmente vai usar um ovo de granja, um ovo branco, então ele vai ficar um pouquinho menos amarelo que o meu. Mas é só uma questão de corantes e qualidade de vida das galinhas, tá? Junto a esses ovos aí eu vou acrescentar o meu restante do açúcar. Se lembra que eu usei uma parte, agora eu vou usar o restante do açúcar. Depois eu vou acrescentar o meu Tang's Hong. E aí eu vou mexer todos esses ingredientes aí comigo. Misturou esse Tang's Hong aí, eu vou acrescentar agora meia colher de sopa de sal. Aqui eu tô acrescentando 3 meias colheres de chá de sal, que é a mesma coisa de meia colher de sopa de sal, tá bom? Aí eu misturo novamente e aí então eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo. No caso eu falei que no começo são 320 gramas, tirei aquele pouquinho lá, então fica um pouco menos de 320 gramas, porque eu comecei já usando na esponja, entenderam, né? E aí aquele jeito, você vai colocando a farinha aos poucos, vai aquela mexida pra já estimulando o glúten, vai colocando mais farinha aos poucos, vai colocando mais farinha aos poucos. E aquela coisa, né? Você vai colocando farinha de trigo aos poucos, vai mexendo muito bem para começar a estimular o glúten, para dizer: "Oi, glúten, estou aqui, estimule-se". E você coloca mais farinha de trigo, vai colocando mais farinha de trigo e vai mexendo. E aí você vai ver que vai ter um momento que você não vai conseguir mexer com a sua colher. E aí você vai usar suas mãos, suas mãos do pão. E aí no meu caso eu tô passando pra minha bancadinha de mármore que eu tenho aqui em casa. E aí eu vou continuar acrescentando farinha de trigo até a sua massa inteira se incorporar. E assim, gente, essa massa ela foi pensada para ela ter estrutura, para ser um pouco mais pesada que a nossa massa anterior. A massa anterior que eu falo, a massa do pão Tangzong, do pão de leite Tangzong. Vou deixar aqui nos cards, tá bom? E essa massa, ela é pensada justamente para que você solve ela melhor, tá certo? E não acrescente mais farinha de trigo. Eu já coloquei mais farinha de trigo aqui, são 320 gramas, para que você não precise acrescentar mais nenhum pingo de farinha, tá certo? É bem medidinho essa receita mesmo, tá certo? E é o seguinte, quando tudo tivesse incorporado, você vai ver que essa massa fica bonita, maravilhosa, mas ainda falta um ingrediente. Porque o nosso pão de hambúrguer, ele vai ser um primo próximo do nosso querido e maravilhoso brioche, tá? Inclusive, se você quiser que eu faça uma receita de brioche, escreve aqui nos comentários que eu amo brioche. Então aqui a gente vai acrescentar 40 gramas de manteiga, tá? Mas pesa 40 gramas bem medidas, tá? Já já você vai entender. Aí o que você vai fazer? Você abre a sua massa, coloca uma colherzinha de manteiga, pega assim com a mão a manteiga, em temperatura ambiente, e você vai misturando. A primeira vez que você for acrescentar a manteiga, você vai ver que a manteiga ela vai dizer: "Não quero me acrescentar aqui, não quero misturar essa massa". Mas aí você continua misturando que ela vai se misturar, tá certo? E aí você vai colocando a manteiga aos poucos, você já começa a dar uma misturada, e aí você já começa a salvar o seu pão, tá certo? E a dica é: coloca a manteiga aos poucos, porque essa manteiga ela vai ajudar o pão a não grudar na bancada, tá certo? E caso o seu pão esteja grudando na bancada, passa um pouco de manteiga assim, bem pouquinho, e sova a sua massa, tá bom? Depois que toda a manteiga estiver incorporada, sova por 5 minutos a sua massa. E aí, se começar a grudar, você pode passar um pouco de manteiga, assim, só de leve assim na bancada, para que ela não grude, tá? Não acrescenta farinha de trigo aqui, tô avisando, não acrescenta farinha de trigo aqui. Começou a grudar, manteiguinha na bancada e sova de um lado, sova com o outro, sova de um lado, sova com o outro. Então a dica é: eu vejo muita gente sovando e fica a hora só com a mão aqui, aí seu braço aqui fica fortão e o outro fica fino, né? Porque tudo desigual. Então o que você pode fazer? Você pode aproveitar, empurrar com uma mão seu pão, voltar, pega a outra mão, ó. Já faz um treino de academia, já vai empurrando o pão. E, gente, é muito fácil sovar essa massa. Essa massa é muito boa, muito maravilhosa. Depois que você acrescenta manteiga, ela fica sedosa, brilhosa. Ela é muito macia de se trabalhar com ela, tá bom? Depois de 5 minutos sua massa sovada, você faz uma bolinha com essa massa e aí você coloca num bowl. E assim, cuidado, porque quando eu falo 5 minutos, é depois de você ter acrescentado toda a manteiga. Acrescentou toda a manteiga e não tem mais nenhum pingo, aí sim você conta 5 minutos. Porque quando a gente faz a nossa massa na mão, é importante lembrar que a gente não pode comparar o tempo de uma batedeira, né? Que é muito mais rápido. Então a gente tem nossas limitações e também é importante contar esses tempos, tá bom?
Depois de 5 minutos de sol, você faz uma bolinha com a sua massa brilhosa, maravilhosa, incrível. E aí você coloca num bolzinho. Eu cubro aqui com plástico filme, mas você pode cobrir com um paninho, não tem problema nenhum. Tá certo? E esse é maravilhosamente bem. Eu dou um murrão assim, bem rápido. Tá, na massa. Pra ela já perder o seu ar. E aí o que eu faço? Na minha bancada novamente. Eu passo um pouco de manteiga, assim, só pra não grudar. Não quero farinha de trigo aqui. Não me venha com farinha de trigo, tá? Guarda essa farinha de trigo que eu não quero ver nem pintada de ouro, tá? É manteiga. Passa um pouquinho de manteiga na sua bancada. Raspa toda a sua massa que tava ali no bowl. E aí você vai dividir essa massa na quantidade de pães que você vai fazer. No caso aqui eu tô fazendo 8 pães de hambúrguer. Aqui mais ou menos cada pão deu 75 gramas, tá certo? Porque esse é um pão de hambúrguer médio. Esse não é um pão de hambúrguer para você fazer, por exemplo, um Big Mac, que tem 2 camadas de carne, né? Se você quiser fazer, por exemplo, um pão Big Mac, né? Aquele pão maior, então aí você pode medir só 6 pãezinhos, que no caso vai dar 100 gramas para cada pão. 100 gramas é mais ou menos o peso que os Big Macs aí tem. Tá certo? Os pães de Big Mac. E aí, muito simples. Escolhe uma forma. Na forma, você só precisa passar um pouco de manteiga assim embaixo, tranquilamente. E aí, você vai moldando os seus pãezinhos, tá certo? Aqui, gente, eu cortei o meu pão em 8 partes, né? Em 8 pedacinhos. Mas depois eu pesei só pra ficar todos do mesmo tamanho, tá? Que eu queria depois tirar foto, bem bonito com eles. Então é importante que eles estejam do mesmo tamanho pra mim. E aí você ajeita os seus pãezinhos na sua forma, que vai pro forno. E aí você vai deixar crescer por mais ou menos de 30 a 40 minutos novamente, até o seu pão ficar bem grandão, bem bonitão, bem maravilhoso, tá certo? E quando ele estiver bem crescido, você passa um pouco... Aqui nesse caso, eu tô passando leite com gema, tá? Porque esse pão ele é mais rápido do que, por exemplo, o pão que a gente fez anteriormente. Aí eu dou aquela pincelada marota e eu levo pro meu forno que tá a 160 graus. Eu gosto de assar esse pão um pouco mais baixo. Aí, esquecendo, para vocês finalizarem o seu pão, deixarem eles com aquela cara de pão de hambúrguer mesmo, você pode colocar um pouco de gergelim por cima. Aqui em casa eu não tinha, ainda fiz uma graça colocando um pouquinho de chia em 2 pãezinhos aí para ficar com a carinha mais de hambúrguer. Tá certo? Mas é opcional, se você não gosta de gergelim, não coloca, não vai estragar seu pão se você não gosta de gergelim, tá bom? E é isso, gente. Esse pão ele fica muito levinho, muito maravilhoso. Ele é muito gostoso. Meu pai viu ontem, eu tinha feito esse pão, meu pai viu e disse: eu vou ter que comprar uma carne de hambúrguer pra gente fazer um sanduíche. E aí, assim, de última hora a gente pegou o que tinha na geladeira, tinha uma alface, tomate, uma carne. A gente juntou e fez o hambúrguer e ficou muito bom. Sério que se tivesse hoje pra eu comprar em algum lugar, eu compraria. Porque hoje já não tem pão de hambúrguer, só durou até ontem, tá? Vou até colocar a foto do meu hambúrguer aqui, ó. Qual a nota que você dá pro meu hambúrguer? Será que vale um 10, meu hambúrguer? Meu hambúrguer com pão natural, com um molhinho aí de ketchup com maionese. Enfim, né? Incrível. Mereça um 10 esse hambúrguer. Não venha com 8, não venha com... que eu quero 10 pra esse hambúrguer. Ah, um recado importante, tá? O tangzong desse pão, ele é pensado pra fazer o pão crescer, fermente melhor. Tá certo? Como aqui a gente tem uma pequena quantidade de tangzong, então ele não é um tangzong pensado para fazer com que o seu pão fique mais molhadinho durante o passar dos dias, tá? É um tangzong pensado para crescer o seu pão. Então não espere que no segundo dia o seu pão vai estar leve como no primeiro dia, tá? Não é esse o efeito do tangzong. Por exemplo, no pão que a gente fez anteriormente, no de leite, no segundo dia o pão tá com a mesma cara, tá do mesmo jeito do primeiro. Mas o pão de hambúrguer não acontece isso, tá? Ele é ideal pra ficar levinho no primeiro dia. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por fazerem parte desse canal. Somos 5.000 comilões e comilonas e pessoas incríveis e maravilhosas, tá? Um beijo, eu espero muito que vocês tenham... Ah, deixa eu dizer, acho que na quinta-feira vai ter vídeo novo, tá? Então, se liga, porque talvez agora eu esteja com coragem pra fazer 2 vídeos por semana. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu estou dizendo, mas se aparecer um vídeo na quinta-feira, não estranhe. Assista. Beijo, tchau. Oi!
Oi, gente, eu sou o Pipoca. Sou eu que fico gritando nos vídeos do meu pai. Sou eu. Ai, sim, meu Deus. É o meu neném, não é o meu neném? O meu neném, gente. Pai, você está me mostrando pra quem, pai? Você está me